Graça, misericórdia e paz a todos que estão participando e aqueles que vão participar ainda indiretamente. Que Deus esteja abençoando a todos. Vamos ler os primeiros versículos de Apocalipse e vamos ainda numa fase introdutória continuar a introdução que nós demos na semana passada para a gente poder entender melhor o livro do Apocalipse, né? Precisamos de fazer essa introdução para sabermos qual escolas nós estamos seguindo, porque tem uma situação em que as pessoas misturam as escolas, né? Olham sem discernir quais são as escolas diferentes e misturam. Então, vê milênio numa, não vê milênio na outra, tem dificuldade de entender a, 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 a tribulação, entendem parcialmente que a igreja passará parcialmente pela tribulação e por aí afora. Nós vamos, então, tentar esclarecer isso para que depois o texto flua com mais dinâmica, com mais facilidade para a gente entender. Mas os primeiros versículos dizem assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós vamos tentar entender essa palavra e vamos orar pedindo a Deus que nos oriente em tudo aqui. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudar este livro que o Senhor deu como especial revelação de teu Filho Jesus Cristo e revelação de tudo que iria acontecer próximo da sua vida. Nós te louvamos, porque o Senhor não deixou a tua igreja sem o conhecimento das coisas futuras. Nós bendizemos o teu nome, porque sabemos que tudo vai acontecer de acordo com a tua palavra. Oramos pedindo que o Senhor nos revele ao coração, à mente, tudo aquilo que o Senhor deseja que nós conheçamos, tudo aquilo que está revelado na tua palavra, para que possamos entender de acordo com o teu propósito. Nós oramos pelas pessoas que estão participando, pedindo que cada um tenha sido e seja constantemente abençoado pelo Senhor. Protege-nos de todo mal, livra nossa mente de divagações, ajuda-nos a firmar a nossa mente exclusivamente na tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vimos na semana passada uma introdução ao livro de Apocalipse, né? Que é uma revelação de Jesus Cristo e se baseia especialmente no Sermão da Montanha, no sermão profético, sermão escatológico, né, de Jesus, em Mateus 24,
e em Marcos 13, em Lucas 21. Esses trechos falam do mesmo sermão escatológico de Jesus. O autor do livro é o próprio Deus, e a primeira declaração do livro é esta, né? Que nós acabamos de ver aqui. A primeira declaração do livro é exatamente isso, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve iriam acontecer. E o próprio Deus, por meio de um anjo, notificou a João, o qual registrou em um livro que, que foi enviado às igrejas da Ásia, as igrejas que foram escolhidas também, né? As igrejas que foram escolhidas como representativas de todas as igrejas de todas as épocas e representativas de épocas da história da igreja. Então, nós vemos aqui três aspectos importantes. Cada igreja é uma igreja real que existiu no tempo e no espaço, uma igreja viva, verdadeira, né? Cada igreja, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são igrejas reais, compostas de pessoas reais enfrentando problemas reais. E esses problemas são descritos na, na, nas cartas que nós vamos ver em breve. Então, esse é o primeiro fato. As igrejas são reais e elas representam a si mesmas. Mas, segundo, elas são representativas de todas as igrejas de todas as épocas. Nós temos hoje, no mundo, igrejas que se parecem com a igreja de Éfeso, igrejas que se parecem com a igreja de Esmirna, igrejas que se parecem com a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Então, ainda hoje, essa mensagem atinge igrejas que têm essa, essa semelhança com as igrejas aqui do livro de Apocalipse. E, terceiro, cada igreja dessa representa um período da história da igreja que tem as características daquela igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século. A igreja de Esmirna representa a igreja do, do final do primeiro século até o ano 313, 315, quando Constantino suspendeu todo tipo de perseguição com os cristãos, né? E a igreja de Pérgamo representa a igreja que foi constantinizada, a igreja que foi levada a assumir um relacionamento errado, um casamento que não foi legal, mas a igreja fez, com o Império Romano. Depois, assim por diante, né, nós temos a igreja de Pérgamo, de Tiatira, que é a igreja da Idade Média. Temos a igreja de Sardes, que representa a igreja da Reforma Protestante. Temos a igreja missionária, que é a igreja de Filadélfia. E temos a igreja do final dos tempos, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja da, da ausência de Deus, né? Quando Jesus está fora dessa igreja, que representa verdadeiramente aquilo que tem acontecido no evangelicalismo hoje, né? Quando Jesus bate à porta da igreja, né? Esse texto, inclusive, é mal utilizado,
porque Jesus está do lado de fora da igreja, né? É muito utilizado para a evangelização, mas o que está acontecendo aqui é que Jesus está fora da igreja e ele bate a porta da igreja para ver se a igreja permite que ele entre. É exatamente o tempo que nós estamos vivendo, né? Jesus está... A igreja de Cristo não tem Cristo, infelizmente. Bem, então, essa situação ficou mais ou menos delimitada nestas 7 igrejas que receberam essa carta, né? Nós vimos que o autor humano do Apocalipse é o apóstolo João, e que ele foi banido para a ilha de Patmos por causa da perseguição ao Evangelho, e ele estava ali na ilha de Patmos, recebeu ali a visão desta, desta, destas cartas, né? Recebeu a visão deste livro, de toda a mensagem deste livro, uma visão espiritual, e lhe foi ordenado que ele levasse a, a, ao conhecimento de todas as 7 igrejas, né? E o pano de fundo desse período é que a igreja estava sendo perseguida, e a igreja tinha cerca aí de 50 anos de idade, uma igreja muito jovem ainda, e muitos cristãos eram queimados vivos, e muitos cristãos eram mortos, né, de muitas maneiras, e muito perseguidos. E as perseguições eram intensas, e nós temos pelo menos 3 perseguições intensas no primeiro século, né? A perseguição de Nero, a perseguição de Domiciano e a perseguição de Trajano, que são 3 imperadores romanos que foram extremamente cruéis com o cristianismo. E, nesse contexto, o livro foi dado para demonstrar a soberania de Deus e mostrar que Deus vai trabalhar na vida da igreja e vai levar a mensagem por meio da igreja a todas as nações, e, sim, e assim ele vai, vai pregar, a igreja vai pregar o evangelho em todo o tempo e em todo o mundo, né? Mesmo não atingindo todo mundo, mas atingindo aqueles que Deus de antemão escolheu por sua soberania e sabedoria. E é nesse contexto que o livro foi dado para demonstrar a soberania de Deus e encorajar a igreja diante do sofrimento, mas também demonstrar que a segunda vinda de Jesus é o estabelecimento do seu reino. E isso vai cumprir plenamente, cumprir de uma vez por todas as alianças de Deus com o seu povo. Ou seja, tudo aquilo que foi prometido no Velho Testamento para o povo de Deus está sendo cumprido e vai ser cumprido plenamente. Essas alianças serão completamente realizadas na segunda vinda do Senhor Jesus. Nós vimos também que um problema crucial na interpretação do Apocalipse
é o método de interpretação. E nós vimos que, além do método de interpretação, nós temos a escola interpretativa, né? Nós temos escolas diferentes que interpretam o Apocalipse de modo diferente. E pelo menos 4 escolas estão presentes aí, como nós vimos na semana passada. A posição preterista, que ensina que tudo já aconteceu, até no máximo no final do segundo século, ou no final do terceiro século, né? Já tudo aconteceu já. Então, o livro de Apocalipse não tem para nós nenhuma profecia a ser cumprida, porque tudo já se cumpriu, segundo essa escola, até no final do ano 300. É difícil avaliar isso, né, desta maneira, porque, na verdade, nós sabemos que há muitas coisas que não foram cumpridas ainda, né? E a tribulação não ainda nem começou, né? E é, não houve arrebatamento da igreja, então nós sabemos que não não coincide, não se estabelece verdade em cima dessa interpretação preterista. A segunda interpretação, a escola interpretativa, é a escola que defende a posição histórica, que diz que é, o Apocalipse é um registro dos fatos históricos, profeticamente, né? E que todas as, todas as, as coisas que estão registradas no livro de Apocalipse fazem parte do desenrolar da história, desde João até o final dos tempos. Então, eles identificam cada coisa dessas que está registrada no livro, cada evento desse, como um fato da história. Então, eles veem aí queda de Roma, vem a Revolução Francesa, vem aí uma série de coisas é, no livro, como se fosse a história representativa da, 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 dos acontecimentos da história real que nós vivemos, né? É uma, uma posição que é também indefensável, né? Não tem jeito de defender. A terceira posição é a posição idealista. Para a posição idealista, o Apocalipse é um teatro. Um teatro, é como se é uma representação figurativa dos grandes princípios, de 2 grandes princípios: o princípio do bem, o princípio do mal, em luta permanente, em luta constante, até que um deles termina vencendo, né? Então, seria como se fosse uma manifestação teatral. E nós sabemos que não há, não são 2 princípios, né? Como se fosse o Deus do bem contra o Deus do mal. Isso não é real, porque a Bíblia nos ensina que nós só temos um Deus, que é o Deus único, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos cristãos, o Deus do Senhor Jesus Cristo, e que o princípio do mal é simplesmente uma consequência da rebelião de Satanás, que não é Deus, ele é uma criatura, né? Então nós não temos 2 deuses, nós temos um só. Essa posição não se sustenta também. E temos a posição futurista, que é uma posição que diz que nossa
que ela nos afirma que a, a maior parte do livro de Apocalipse é profecia, ela que ainda não se cumpriu, e ela vai ser cumprida ainda, baseada na interpretação normal, literal, né? Na interpretação gramática histórica, né? Respeitando as figuras de linguagem, respeitando as, as figuras de retórica e a gramática. Então, respeitando tudo isso, a posição futurista vê o livro como algo ainda, na sua maior parte, a acontecer. E então essa interpretação para nós tem sido a mais coerente das interpretações. E o livro, então, é dividido, ele mesmo se divide, né? Ele mesmo divide a sua interpretação. Ele diz assim, que essa, essa mensagem do livro é uma mensagem que deve ser entendida de maneira a compreender que há um tempo para cada coisa. E então João escreve assim, é, ele recebeu essa orientação. Escreve, pois, Jesus está mandando isso para ele, né? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, então, as coisas que ele viu no passado, as coisas que estão acontecendo agora, que é a história eclesiástica, né? A história das igrejas, e depois que a igreja for tirada daqui, as coisas que virão depois, né? No período tribulacional. Então, o período da tribulação vai ser esse período profético que o livro inaugura a partir da, da, do arrebatamento da igreja. Esse esboço, então, é o próprio livro que nos dá, no versículo 19 do capítulo 1, ele mostra isso, né? Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são agora e as que vão acontecer depois destas. E então, depois destas coisas, nós encontramos verdadeiramente o período da tribulação, que é do capítulo 4 em diante. Muito bem. O estudo do Apocalipse está relacionado com a segunda vinda de Jesus. O Senhor Jesus Cristo retornará, e esse ensino é fundamental para a igreja. Sem segunda vinda, não há cristianismo, né? Nós estamos, sem segunda vinda, nós estamos completamente perdidos, porque depende da segunda vinda de Cristo, depende do seu retorno aqui, a vitória sobre todas as coisas, o julgamento das nações, a salvação de Israel, né? O domínio sobre Satanás, o estabelecimento de um reino de paz e de prosperidade que a Bíblia promete, e neste mundo, né? Ela promete nesta terra. Então, tem muitas coisas relacionadas com a segunda vinda que determinam que a segunda vinda, conforme Jesus prometeu, né, é fundamental para o cristianismo. Jesus prometeu aos seus discípulos, né, que ele iria para o céu
preparar lugar para eles e voltarei para vós, né? E essa promessa de Jesus também, os anjos que estavam no momento da ascensão de Jesus, quando Jesus falou com os discípulos e depois subiu para o céu, os discípulos ficaram olhando para cima e dois anjos apareceram e falaram com ele: Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que vistes agora subir, também voltará, né? Então, há promessas claras de que Jesus retorna a segunda vez, e essa segunda vinda tem essa, esse valor especial para nós, para o cumprimento de todas as profecias. E em relação à segunda vinda, nós temos pelo menos três posições escatológicas, né? Quais são as três posições que nós temos em relação à segunda vinda? Temos a posição amilenista, que diz que Jesus pode voltar a qualquer momento, porque não há milênio aqui na Terra. O milênio que a Bíblia menciona é figurado. Então, ele é simplesmente uma figura que representa o estado dos crentes hoje no céu. Então, cada crente, quando ele morre, e a sua parte espiritual, né? A sua alma, vai para o céu enquanto ele fica na sepultura aguardando a ressurreição, esta ida e esta estada lá no céu, esperando a ressurreição, é que é o milênio. Então, para cada pessoa tem o seu próprio milênio, né? Que é aguardar a ressurreição. E essa presente condição dos justos no céu seria, então, o milênio para os amilenistas. Ou, segundo alguns, seria a soberania de Cristo nos corações dos crentes neste mundo, seria, então, desde a conversão até a sua ressurreição, seria esse período de presença de Cristo no coração dos crentes, seria o reino milenar. É claro que isso fere qualquer sistema interpretativo gramático histórico, né? Literal. Então, nós não conseguimos admitir isso, porque a palavra diz sobre situações reais, né? Que a Bíblia ensina sobre eventos claros, eventos que necessitam tempo e espaço para serem concluídos. A ordem dos acontecimentos, segundo os amilenistas, seria, então, que a era da igreja terminaria em um tempo de convulsões, né? O mundo estaria cada vez pior. E Cristo viria segunda vez e haveria uma única ressurreição, e aí eles também misturam as duas ressurreições, né? Apocalipse separa as duas ressurreições. Há uma ressurreição dos salvos e há uma ressurreição dos ímpios, absolutamente distintas e separadas. Elas estão separadas por um período de 1000 anos. O texto, nós vamos chegar nesse texto, eu não quero adiantar, mas o texto fala categoricamente sobre isso, né? Mostrando que há, há duas ressurreições, né? E então, essas duas ressurreições são separadas uma da outra por 1000 anos, né?
Então, os 1000 anos são reais, são literais. Versículo. Quem depois quiser ler em casa sobre essa questão das duas ressurreições, pode ler o capítulo 20 de Apocalipse. Lá está explicado direitinho essa questão. Então, há uma ressurreição só de salvos e há uma ressurreição só de ímpios, de perdidos. Uma está separada da outra por um intervalo de 1000 anos, né? Então, não são eventos que ocorrem ao mesmo tempo, mas são dois eventos distintos, muito separados, muito distintos e separados um do outro por cerca de 1000 anos. O problema é que a espiritualização das promessas e das profecias feitas a Israel como nação que seriam cumpridas na igreja, né? Então, transfere-se para a igreja, segundo essa interpretação, as promessas feitas para Israel. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa, e continua sendo assim. Por isso que Deus está tratando hoje com a igreja e vai tratar com Israel. O povo de Israel não vai ficar esquecido. Quem quiser ter uma noção a respeito disso, leia Romanos 9, 10 e 11, os 3 capítulos. E vai perceber claramente como o entendimento de Paulo, né, dado pelo Espírito Santo, é exatamente esse que nós estamos falando aqui. A segunda posição, em relação à segunda vinda de Cristo, é a posição pós-milenista. Então, na posição pré-milenista, Cristo volta a qualquer hora porque não tem milênio. O milênio é espiritual. Está sendo cumprido lá no céu, na vida daqueles irmãos que já morreram, estão lá. A segunda posição é a posição pós-milenista. O que significa isso? Pós-milenista significa depois do milênio. Então, eles advogam a hipótese de que, depois do reino milenar, Jesus vai voltar. Cristo volta depois do milênio. Embora o milênio dos pós-milenistas não seja exatamente um reino de 1000 anos, mas em que Cristo vai reinar. Mas é o final da história da igreja, os 1000 anos, os últimos 1000 anos da história da igreja. Então, eles entendem que a igreja vai evangelizar o mundo inteiro, o mundo vai ser transformado pelo poder do evangelho e vai melhorar cada dia mais, contrariando o ensino da Escritura, que demonstra que as coisas vão piorar a cada dia e a única chance que tem para o mundo é a vinda de Jesus, né? Então, eles creem que a igreja vai melhorar o mundo e quando o mundo estiver bem bom, Jesus vem, então, né, para realizar o seu reino aqui. E para realizar o seu julgamento, o julgamento dos ímpios e da igreja. Eles creem também num único julgamento, não creem em arrebatamento. E em seguida, Cristo vem para trazer a ressurreição generalizada, né, de ímpios e justos, um juízo geral único, que contraria também o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina um único juízo para os ímpios e ensina o tribunal de Cristo para a igreja. Qual que é a diferença? O tribunal de Cristo é um tribunal em que Cristo é juiz, mas é um juiz que vai galardoar aqueles que
viveram para a glória dele. Então, todos os crentes passarão pelo tribunal de Cristo. Não tem nada a ver com salvação. As pessoas que passarem pelo tribunal de Cristo já são salvas, mas elas poderão ser galardoadas ou não, na dependência daquilo que fizeram aqui como crentes, não para ser crentes, mas já como crentes em Cristo. E isso vai trazer a elas tudo que foi feito para a glória de Deus, né? Tudo aquilo que foi feito como crente para a glória de Deus, vai trazer para elas um galardão. É esse galardão que vai ser avaliado e que vai ser dado no tribunal de Cristo. Mas o, o outro juízo geral é juízo de julgamento dos ímpios, né? O julgamento dos ímpios. O método de interpretação pós-milenista espiritualiza amplamente as profecias. E o Apocalipse 20, né, entretanto, será cumprido num reino terreno estabelecido pelos esforços da igreja. A igreja vai se esforçar tanto que vai conseguir melhorar o mundo. Essa é uma posição que não pode ser defendida biblicamente. Ela tem muitos furos que não dá para a gente defender. E a posição pré-milenista, essa posição é a posição mais coerente com a Escritura, determina que a segunda vinda de Cristo vai ocorrer antes do milênio, ou seja, Jesus vem a qualquer momento. Jesus vem até as nuvens, arrebatando a igreja dele, né? Ele tira a igreja daqui, do mundo. Quando que isso vai acontecer? Quando a última pessoa que que deve ser salva, for salva. Então, quando a última pessoa que Deus conhece for salva, receber Jesus como Senhor e Salvador, então não há mais necessidade da igreja estar neste mundo. E a igreja, então, é tirada do mundo para encontrar o Senhor nos ares. Isto é o evento que marca o início da tribulação, porque a igreja, mesmo com características não muito boas no final dos tempos, né? Com características pecaminosas, ela terá pessoas cheias do Espírito Santo que, juntas, oferecerão resistência à ação de Satanás neste mundo. Quando ela for tirada, toda resistência e o Espírito Santo que está na igreja serão tirados. A ação controladora, a ação repressora do Espírito Santo para com o mal será retirada daqui. Então, não quer dizer que o Espírito Santo não estará aqui, porque o Espírito é onipresente, ele vai continuar aqui também, mas não com aquela ação repressora do mal, que tem sido uma característica da igreja. E então começa o período tribulacional, que é o período de domínio amplo de Satanás. Então, essa posição pré-milenista determina que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, não tem necessidade de cumprir nada, exceto a salvação do último a ser crente, e essa era da igreja vai terminar num tempo de tribulação, né? Começa então a tribulação. E a tribulação será um período de juízo de Deus sobre as nações da terra, os rebeldes, sobre Israel rebelde e sobre aqueles que não creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então,
ocorrendo, vai haver esse arrebatamento. E a tribulação vem, e a tribulação termina, é um período de 7 anos, termina com a segunda vinda do Senhor Jesus, com a interferência viva do Senhor Jesus, todo olho o verá. Né? O livro de Apocalipse menciona isso. Todo olho o verá. Outro livro também profético determina isso, que Jesus, então, retorna visivelmente, vence Satanás, o anticristo e seus exércitos, e inaugura o reino milenar, né? Com o juízo das nações, para ver quem entra com Jesus no reino milenar. Então, essas 3 posições são as posições mais comuns, e nós defendemos a posição pré-milenista porque, além de ser a posição mais claramente bíblica, ela é defendida por uma grande parte da cristandade hoje. Né? E o método de interpretação é o método de interpretação gramático histórico. O pré-milenismo segue o método normal de interpretação literal, né? Ele é o método que é utilizado por todas as pessoas para ler, para falar, para conversar, para conversação normal, para conversação erudita, para a prosa, a poesia. Então, respeitando as figuras de linguagem. O arrebatamento da igreja, então, é uma realidade. Os amilenistas e os pós-milenistas imaginam que o arrebatamento ocorre no final da era da igreja e é junto com a segunda vinda. Ou seja, não há um intervalo entre a primeira vinda, entre o arrebatamento e a segunda vinda. Eles entendem que arrebatamento e segunda vinda ocorrem ao mesmo tempo, né? No final da era da igreja. Nós conseguimos perceber e enxergar 2 eventos distintos. Um evento que é o arrebatamento e 7 anos depois a segunda vinda. Os amilenistas e pós-milenistas, então, não veem o arrebatamento como um evento separado da segunda vinda. Os pré-milenistas, por outro lado, veem o arrebatamento como separado, mas nós temos algumas diferenças entre os pré-milenistas. Eles há pré-milenistas que creem no arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, um arrebatamento antes da tribulação. É um arrebatamento que vai prevenir, que vai livrar a igreja do sofrimento da tribulação. E a vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares para os seus santos ocorrerá imediatamente antes da tribulação. A igreja não participará da tribulação. As provas a respeito disso são as promessas de sermos guardados da tribulação, Apocalipse 3:10, a remoção do aspecto de habitação do ministério do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não vai mais habitar aqui, né? Ele vai sair daqui juntamente com a igreja, e
exige a remoção dos crentes daqui. A tribulação é um derramamento da ira de Deus, né? E Jeremias chama a tribulação de angústia de Jacó. É o tempo da angústia de Jacó. É um tempo de sofrimento, inclusive para Israel. A igreja está isenta desse período, conforme nós vemos em Apocalipse 6:17 e 1 Tessalonicenses 1:10 e 5:9. A doutrina da iminência, que era uma doutrina que os discípulos criam, doutrina da iminência, o que é? A doutrina da iminência ensina que a segunda vinda de Cristo pode ser a qualquer momento, né? Isso, o arrebatamento precede a segunda vinda, né? E ele pode ser a qualquer momento. A segunda vinda é imediatamente depois do arrebatamento. Paulo, inclusive, quando nós estudamos as cartas do Novo Testamento, ele apresenta nas cartas a ideia de que ele não morreria antes da segunda vinda de Jesus. Ele imagina isso, né? Quando ele fala para os Tessalonicenses, ele diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, ele imagina que ele estaria vivo quando Jesus retornasse. E essa doutrina da iminência exige, portanto, que o arrebatamento seja antes da tribulação. Uma segundo entendimento dos pré-milenistas, os pré-milenistas, lembrando, são aqueles que entendem que o arrebatamento é antes da tribulação. Existe o arrebatamento, alguns pré-milenistas que creem que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. Então, o arrebatamento ocorre no meio do período tribulacional, ou seja, depois de 3 anos e meio de início da tribulação. E eles defendem que isso vai acontecer porque a tribulação seria composta de 2 metades. O próprio Jesus falou sobre isso, né? Mas ele disse que Jesus chamou a primeira metade da tribulação de princípio de dores, lá em Mateus 24. E chamou a segunda metade da tribulação de grande tribulação. Então, a tribulação para Jesus, né, foi dividida em princípio de dores, que é os primeiros 3 anos e meio, e grande tribulação, que é o último período de 3 anos e meio. Os dois juntos, né, princípio de dores e grande tribulação, é o período chamado tribulação, que dura 7 anos. E o arrebatamento meso-tribulacional, então, é esse que nós acabamos de ver, né? Arrebatamento no meio da tribulação. E tem alguns, não é muito frequente, mas tem alguns que defendem o arrebatamento depois da tribulação. Para esses, a igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai sofrer na tribulação. Deus vai certamente ajudar a igreja a passar pela tribulação, segundo estes irmãos, segundo essa escola interpretativa. E ocorrerá no final, o arrebatamento, então, segundo esses irmãos, ocorrerá no final da tribulação e será separado da segunda vinda.
por um pequeno intervalo de tempo. E a igreja, nessa visão, passa pela tribulação. E eles entendem que o, a, a tribulação é um período de sofrimento que vai preparar os crentes para a ressurreição e preparar os crentes para a segunda vinda de Cristo e preparar aqueles que estão, né, estão sendo convertidos, né, durante o período tribulacional. Porque durante o período tribulacional vai haver conversão, né? Muitas pessoas se converterão nesse período tribulacional, porque nós vamos ver no texto que vai haver pregação do evangelho, né? Não é o evangelho da graça mais, porque a igreja já foi tirada daqui, mas é o evangelho do reino. Há uma diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino. Jesus anunciou o evangelho do reino. É chegada a vós o reino de Deus. Essa foi a pregação de Jesus, né? Arrependei-vos e crede no evangelho, né? Se você abrir o evangelho de Marcos, começa desse jeito, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. É chegada a vós o reino de Deus. Então, esse é o evangelho do reino. E tem o evangelho da graça, que foi pregado para os gentios, né? E é o evangelho da salvação eterna em Cristo Jesus. E isso, essa manifestação da graça de Deus ocorre antes da tribulação, e a pregação do evangelho na tribulação é do evangelho do reino, e vai haver salvação no período tribulacional, né? E vai haver havendo essa salvação no período tribulacional, vai o, o evangelho do reino será vitorioso e vai preparar as pessoas para a entrada no reino milenar. Então, os que aceitarem o evangelho do reino no período tribulacional entrarão com Jesus no reino milenar. O milênio é a parte final da história das igrejas, segundo o ensino deste grupo, né? Então, Jesus vem e, e inaugura o reino milenar. Essa posição pré-milenista que nós defendemos é uma posição que leva em consideração o método literal de interpretação, o método gramático histórico, né? E respeita as regras de hermenêutica, né? É preciso respeitar as regras de hermenêutica, né? Como Jesus respeitou, como os apóstolos respeitaram, como Esdras respeitou, né? Foi um escriba que reorganizou a religião judaica, e ele respeitou a, a hermenêutica rabínica, e ele estabeleceu normas interpretativas para que a palavra de Deus fosse bem interpretada. O arrebatamento da igreja, então, é isso aí que nós estamos vendo, né? E esse arrebatamento pós-tribulacional é também
um modo de ver que é muito difícil de encaixá-lo nas Escrituras. Não é o modo correto de interpretação que nós reconhecemos na Bíblia. E durante esse estudo do Apocalipse, nós vamos ver que verdadeiramente o método literal de interpretação é que facilita a compreensão e que deixa o esquema profético completamente conhecido, completamente reconhecido, né? E completamente cumprido na palavra de Deus. A presença desse método, né? Ao aproveitamento desse método é fundamental para nós entendermos as verdades bíblicas que estão presentes no livro de Apocalipse. E tem uma outra doutrina, que é a doutrina do arrebatamento parcial, que é uma doutrina também que não encontra muita fundamentação bíblica, porque fala que somente os crentes considerados dignos é que serão arrebatados. E, e eles serão levados para o céu, deixando os outros, né? Porque Deus vai derramar a ira de Deus, a ira dele, sobre a terra, sobre aqueles que não foram crentes de verdade, né? Então, esses outros, a igreja seria dividida, então, entre crentes verdadeiros e crentes não verdadeiros, né? E, então, o arrebatamento seria parcial. Depois, haveria uma oportunidade para esses crentes que ficaram, né? Que não eram crentes de verdade mesmo, né? Que não eram crentes que estavam levando o cristianismo a sério. Então, isso é difícil de entender, porque se não fazem parte da igreja, se não são crentes verdadeiros, não são da igreja. Se são crentes, se são membros da igreja, não importa a sua condição, são salvos. Então, se são salvos, serão todos arrebatados. Os que não são salvos não serão arrebatados, eles serão condenados. Não há possibilidade de dividir. Metade vai no primeiro arrebatamento e segunda metade vai no outro arrebatamento. Não há nenhuma prova bíblica a respeito disso. O arrebatamento, portanto, é essa retirada súbita, abrupta e retirada rápida dos crentes daqui do mundo. E será invisível aos olhos do mundo, somente os que participarem é que verão, né? Somente os crentes é que verão. Textos como 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, 1 Coríntios 15, 51 a 57, João 14, de 1 a 3, demonstram que haverá esse arrebatamento. E os acontecimentos, quais são? A descida de Cristo até as nuvens, a ressurreição dos mortos em Cristo, primeiro, a transformação dos crentes que estiverem vivos. Então, primeiro, Jesus desce até as nuvens
de maneira invisível para o mundo. Segundo, os crentes que morreram em Cristo serão ressuscitados. Terceiro, os crentes que estiverem vivos serão transformados e seus corpos serão tornados incorruptíveis e ser imortais, né? Vai haver imortalidade. E, por último, nós vamos encontrar com Cristo nos ares, encontrar nos ares com a pessoa de Jesus, numa subida com ele ao céu, né? Subida com ele ao céu. Isso, então, é o que nós chamamos de arrebatamento e que está descrito nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. No finalzinho da primeira carta e também da segunda carta aos Tessalonicenses. E deste mundo, saída deste mundo, a igreja, né? Retirada a igreja deste mundo, tem esse início a tribulação. A tribulação tem uma duração de 7 anos. 7 anos. Ela é a 70ª semana de Daniel, conforme Daniel 9:27. E ela deve durar esse período de 7 anos, porque é um período que foi profetizado por Daniel. A metade do período, ou seja, 3 anos e meio, é apresentada em algumas expressões. Por exemplo, Daniel usa, né, 42 meses, que são 3 anos e meio, ou 1.260 dias, que é a mesma coisa de 3 anos e meio. Ela é distinta, há uma distinção entre essa, essa, essa tribulação e as outras épocas, né? A tribulação é um período em que vai haver pleno domínio do inimigo, do Satanás, aqui neste mundo. Satanás estará neste mundo, sendo lançado neste mundo, né? Que atualmente, nós vamos ver isso também no texto, atualmente Satanás está nos ares. Paulo fala disso quando ele cita em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os príncipes nos lugares celestiais, né? Os príncipes das trevas, os potestades, né? Principados nos lugares celestiais, é no céu. Mas ele vai ser lançado do céu para a terra. Ele vem para a terra, será jogado aqui no planeta. Ele tem acesso ao planeta hoje, mas então, quando acontecer isso, ele será jogado e virá morar no planeta. E será. Nós vamos ver então a ação desse inimigo muito intensa, né? Nós estaremos vendo de um outro lugar do céu, que nós já estaríamos já fora do período tribulacional no céu. Então, nós vamos ver que a tribulação é esse período. E ela é descrita como julgamento do mundo em 3 séries de julgamentos. Os selos, no Apocalipse, né? Selos, as trombetas e as taças.
nós vamos estudar detalhadamente cada uma dessas coisas. A série de julgamentos, então, são essas. E nós vamos ver que a perseguição contra Israel intensa e que há salvação de muitas pessoas nesse período tribulacional. É nesse período que o evangelho será pregado a todo mundo. É nesse período o evangelho do reino será pregado em todo mundo. E vai haver uma ascensão, um domínio do anticristo, e depois a tribulação terminará com a reunião das nações para a batalha contra Israel, para a destruição de Israel. Mas aí, então, Jesus interfere, capítulo 19 de Apocalipse, Jesus interfere de uma maneira direta com seus exércitos, né, celestiais, e ele acaba com tudo que é contra a nação de Israel e contra aqueles que creram no Evangelho. Então, essa batalha é chamada de Armagedon, né? E é uma batalha muito intensa. Está descrita no capítulo 19 de Apocalipse. E aí começa o milênio, né? O milênio que, por definição, é um período de tempo de progresso, um período de tempo de domínio de Jesus, com vara de ferro, com capacidade de produzir paz, de equilíbrio social, de justiça, tudo aquilo que a gente sonha para o mundo, mas que não existe neste mundo, vai haver no reino milenar. E nós vamos ver que esse reino, que é também chamado reino dos céus, reino de Deus, reino de Cristo, que é chamado também de regeneração, que é chamado de tempos de refrigério, e que é um mundo por vir. Então, esse tempo, né, de refrigério, de mundo por vir, é uma menção a esse reino glorioso que será inaugurado por Jesus e que será um tempo de domínio pleno dele, né, de Jesus, e que finalizará com o julgamento, o juízo de Satanás e dos ímpios. O governo dele será um governo muito justo, né? Jesus é o cabeça desse reino, o caráter desse reino é um reino espiritual que produzirá paz, equidade, justiça, prosperidade, glória, etc. Isaías 11 mostra isso. E sua capital será Jerusalém. Jerusalém será a capital mundial nesse período. E sua relação com Satanás, desse reino com Satanás, é que durante esse período Satanás estará preso, né? Acorrentado, sem liberdade, e no final ele será liberto por um pouco de tempo. Ele conseguirá arrastar ainda pessoas que, mesmo num reino milenar de paz e prosperidade, ainda serão rebeldes, demonstrando desta maneira que o homem necessita da graça de Deus para ser salvo, e mesmo num tempo de absoluto progresso, de absoluto bem-estar, de absoluta paz, de justiça, de prosperidade,
há pessoas que vão rejeitar a Cristo. Então, essas pessoas também serão julgadas e ele seguirão a Satanás, mas descerá fogo do céu e destruirá esse povo. Então, eles serão destruídos e virá em seguida o juízo final. Os mortos ímpios ressuscitarão. Tem gente que acha estranho isso, né? Mas o Apocalipse 21 mostra isso claramente, que haverá uma segunda ressurreição. A segunda ressurreição é só de ímpios. Para que eles serão ressuscitados? Serão ressuscitados para serem julgados e serem lançados com um corpo indestrutível no lago de fogo, que vai arder perenemente por toda a eternidade. Então, terá sido cumprida a plena justiça de Deus. E, desse modo, o juízo final será realmente a finalização de todas as coisas. Nós temos ainda alguns juízos, né? Julgamento das obras dos crentes, nós já falamos sobre isso. Julgamento das nações dos gentios, que é aquele julgamento de Mateus lá, né? Os bodes e cabritos, uns à direita, outros à esquerda. Julgamento para quem vai entrar no reino milenar. Julgamento de Israel, né? Julgamento dos anjos caídos, julgamento dos mortos, não, não redimidos, né? Ressuscitados, mas não redimidos. E a ressurreição, as ressurreições que nós temos, conforme o Apocalipse nos ensina, né? A ressurreição do justo e a ressurreição dos ímpios. Esse é um resumo básico, assim, daquilo que nós vamos ver no livro de Apocalipse, e para dar uma ideia, para que as pessoas não tenham tanta dúvida, né? Elas saibam que nós estamos seguindo uma escola interpretativa, né? Que é uma escola que não é que é futurista, uma escola futurista que crê que a maior parte das coisas do Apocalipse ainda vão acontecer, e uma escola que entende que nossa visão é pré-milenista, né? Nós entendemos que Jesus Cristo deve voltar antes do reino milenar e pré-tribulacional, né? Jesus Cristo vem, o arrebatamento da igreja é pré-tribulacional, ou seja, antes da, da tribulação começar, a igreja será ressuscitada e tirada deste mundo. Nós sabemos que é muita coisa para ser digerida, né? Mas estamos à disposição para qualquer pergunta, e durante a exposição do livro, nós vamos podendo reavaliar essas informações iniciais e podendo explicar aquilo que ficar em dúvida para os irmãos. Estamos encerrando, portanto, hoje, e desejamos que quem tiver perguntas para fazer, fique à vontade para falar conosco agora.